Você vai ver agora um pouco da história de um título que marcou um clube e muitos jogadores que foram campeões brasileiros pelo Guarani em 1978. 1978, no Brasil, o presidente Ernesto Geisel enviava emenda ao Congresso para acabar com o AI-5. Na música, os embalos de sábado à noite eram comandados por Bee Gees. Por aqui, nos gramados, nascia mais do que um grande time, uma família chamada Guarani. A afinidade era muito grande e eu acho que por isso que foi um grupo vencedor. Todos comandados por um treinador desconhecido, mas que sabia até onde era possível sonhar. Com uma união muito grande, uma participação muito grande, a conquista que foi uma conquista inédita. Eu cheguei com 7 meses de trabalho, fui campeão brasileiro, juntamente com os outros, em minha comissão técnica. O Carlos Alberto deu confiança, armou o time da forma correta, colocou cada peça na posição correta. O Miranda, por exemplo, estava jogando de ponta direita. Quando o Carlos Alberto Silva veio, colocou ele na lateral esquerda. A fórmula usada mesclava experiência com juventude. A discreta dupla de zaga era formada por Gomes e Edson. Sem badalação nenhuma vieram os pontas Capitão e Bozó. No meio-campo, um jogador de nome estranho, o camisa 10 Zenon. Os veteranos Neneca e Zé Carlos se juntaram às revelações Mauro, Miranda, Renato e o genial Careca. O Careca era habilidoso demais. O Careca, o raciocínio dele era espantoso dentro do campo. Hoje, quando se fala em técnico, a imagem que o torcedor tem é a de um profissional responsável direto pelos problemas do time, alvo de muitas críticas e de poucos elogios. Mas no Guarani de 78, tudo foi diferente. Era como se o treinador estivesse em campo, só que com outro nome, o capitão Zé Carlos. Eu ficava na beira do gramado nos jogos, o Zé Carlos dava instrução, o Zé Carlos instruía para lá, joga aqui, mudava a posição. Realmente eu procurava orientar e procurar para fazer vencer, né, a minha ideia, né, porque eu era garoto. Eu sentia um orientador, né, de orientar bem os colegas e procurar também ajudá-los, né. 10 de agosto, estádio do Morumbi, 76 minutos de espera, até que o moleque Careca se mostra um craque experiente. A gente já sabia as manhas todas aí do Leão. E eu fui até ele, comecei a falar umas coisas lá, ele veio, sai daí moleque, com o cotovelo veio, bateu na minha nuca e eu nem caí, eu só vim pra frente. Apitou o pênalti e foi expulso, né? Expulsou o Leão. O Escurinho foi pro gol, né? Esse que foi que era o sufoco, um Escurinho muito grande, né? A missão de encarar o atacante Escurinho, improvisado no gol, ficou para Zenon. E eu tremi. Tremi para bater o pênalti. Ninguém queria pegar a bola e olha que eu fui no Zé Carlos e falei, Zé, eu acho melhor você bater esse pênalti porque eu não estou confiante. Mas com a confiança que o Zé Carlos me passou, falou, vai lá, bate como você vem batendo, que não vai ter problema nenhum. Brinco de ouro 3 dias depois. Todos os espaços tomados com 26 mil torcedores ansiosos pela alegria final. E ela veio com Careca. Eu fui lá desarmar, né, o Beto Fuscão, dei a volta, voltei praticamente quase por detrás do Bozó, ele bateu e ainda sobrou para mim. Viu o que é o destino. Eu sei que eu não sabia para onde ir, para onde vibrar. Para eles, aqueles 141 dias tiveram um toque especial. Graças a Deus fui iluminado pelo passado que eu tive. Eu acho que eu fui um privilegiado, né, de ter participado daquela campanha de 78, com aqueles companheiros fantásticos. E então eu acho que eu tenho que agradecer muito a Deus por aquele momento que Ele nos deu.